Hoje iremos bater um papo sobre liderança para a inovação com o Ale Uehara, que está por aqui, e depois falaremos também sobre ESM com o Ricardo, meu xará, que também já está por aqui. Mas antes da gente começar esse bate-papo aí com esses dois maravilhosos que vão trazer um conteúdo muito massa aqui para a gente, quero trazer ali alguns recadinhos iniciais que sempre trago para vocês. Então, antes de tudo, já se preparem, peguem seus cafés, sua água nesse calor e cheguem junto, porque teremos um momento muito massa por aqui. Bom, qual que vai ser o nosso flow do dia? Começamos agora com a nossa abertura. Eu vou trazer para vocês ali um processo de inscrição, passando, né? Lembrando do momento de inscrição, lembrando ali do suporte, lembrando também da plataforma. Depois, vou chamar o Ale para bater um papo ali com a gente sobre liderança para inovação e mostrar para vocês como que vocês podem ali, num processo de inovação, serem líderes para começarem a inovar e se sentirem parte desse processo, né? Às vezes a inovação parece estar muito longe, mas quando a gente repara, ela está mais próxima do que a gente imagina e a gente pode ser precursor desse processo. E depois, para a gente finalizar o nosso dia, vou trazer o Ricardo para falar um pouquinho de SM, né? Como a gente facilitar ali o processo, juntando as áreas e deixando tudo isso maravilhoso. Bom, falando aqui um pouquinho do nosso Hacka. Se vocês que estão aqui não viram o lançamento, não participaram também do último momento, só para lembrar que esse é o Hacka de SG. Ele é focado ali para a gente trazer o engajamento dos profissionais para uma cultura mais inovadora, onde a gente vai estimular a criatividade para que vocês peguem essas ideias mirabolantes e comecem a colocar essas ideias no papéis, que elas sejam futuramente oportunidades para a BMC e também para as corpos que vocês estão inseridos. Então, é um momento muito legal de vocês observarem problemas no dia a dia de vocês, para que vocês comecem a implementar essas ideias e vocês tenham um caminho seguro para o desenvolvimento de tudo isso, desenvolvimento dessas soluções inovadoras. O Hacka, ele tem dois momentos muito importantes, que é o esquenta, que a gente vai começar na semana que vem com uma live de lançamento para colocar vocês dentro do jogo, e também um momento ali de conexão com o workshop de ideação para apoiar vocês nesse processo, e depois tem a imersão que acontece na outra semana, dia 5, 6 e 7 de dezembro, para que vocês, de fato, validem a dor, validem a persona, entendam o mercado, construam uma solução inovadora, passem ali por todo esse processo e finalizem a entrega ali no dia 7, com tudo que você conseguiu construir em 3 dias de imersão focado em aceleração. Bom, o Hacka, a gente tem alguns pilares super importantes e eles vocês precisam levar em consideração em todos os momentos, né? Temos um Hacka de SG, então primeira coisa que sua ideia precisa perpassar por esse pilar de SG. E depois você pode escolher algumas tecnologias para que você siga, né, esse processo, perpassando ali por ESM, né, que é a flexibilidade de criar qualquer processo de negócio, no-code ou low-code, e também DataOps, que tivemos um papo na semana passada. Então, se vocês perderam o papo com a Fabi, se vocês perderam, é importante que vocês peguem essa gravação que a gente vai disponibilizar dentro da plataforma e assistam para vocês recuperarem também um pouquinho de conteúdo que falou como que a gente pode brincar e se divertir melhor ali com esses dados, encontrar soluções quando a gente fala de dados. E também na semana que vem, não. Nessa quinta-feira teremos um outro momento aqui com vocês, falando de um laboratório de ESG com Murilo Passos e também trazendo inteligência artificial generativa. Então, a gente está trazendo esses conteúdos aí de nivelamento, de base, para que vocês consigam ali entrar dentro do Hackathon já com um nivelamento de conteúdo super importante que vai basear vocês dentro dessa estrutura aí e fazer com que vocês inovem mais rápido nesse processo. Então, se você ainda não se inscreveu no Hacka, corre, porque as vagas são limitadas, os times já estão sendo fechados, então você precisa correr para se inscrever ali e participar dentro de um time de 3 a 5 pessoas. Caso você tenha ali outras pessoas na sua corporação que você quer fazer com que elas engajem, participem, já chama elas, para convoca esse pessoal, para que você já entre com um time formado. Lembrando que as inscrições elas vão estar abertas até o dia 24/11. Sim, essa sexta-feira. Passa rápido os momentos, mas estamos chegando ali ao término das inscrições, então corram, porque as vagas são limitadas, os times já estão sendo fechados, as pessoas estão correndo de última hora para se inscrever, então chega junto para você não perder essa oportunidade.
Mas, Rick, surgiu uma dúvida, o que eu faço nesse processo? Com quem eu falo? Temos o suporte da Voe, que ele está ativo para conversar com vocês. Então, tem alguma dúvida do processo? Tem alguma dúvida de acesso? Tem algum problema que você não está conseguindo? Chama a gente que a gente ajuda você a resolver. Então, já tivemos ali alguns processos que ajudamos algumas pessoas a tirar dúvidas, a compreender processos, a entender a tecnologia. Então, a gente foi conversando com essas pessoas, a gente vai conversando individualmente com vocês, caso vocês precisem de ajuda. Onde você acessa esse suporte? Pelo link que vocês acabaram de receber aqui no chat, vocês conseguem ter esse acesso pela plataforma da Voe, mas também se vocês lerem esse QR Code, vocês têm um acesso direto. Só mandar uma mensagem para a gente, que a gente vai responder vocês ali e sanar todas as dúvidas que vocês têm diante de todo o nosso processo. Mas eu já falei demais e agora eu quero chamar um cara genial para falar um pouquinho com vocês sobre liderança para inovação. E aqui, sobre liderança para inovação, é como que eu consigo liderar um processo de inovação, sendo que inovação é tão complexa, Ale. Como que a gente faz isso? Será que inovação é tão complexa assim quando a gente espera? Será que tem como desmistificar esse processo de inovação? O Ale, head de inovação e fundador da Innovate, como que fala, gatão? Innovate, perfeito. Ele vai falar um pouquinho para a gente, juntando ali toda a sua experiência nesse mundo da inovação, como que a gente consegue desmistificar esse processo e virar liderança para a gente inovar. Então, Ale, o palco é todo seu. Pode puxar sua telinha e bater o papo com vocês. Caso alguém queira, tem o Q&A para vocês mandarem perguntas e a gente vai respondendo por aqui, tá bom? Boa, vambora, vambora. Brilho. Bora conversar aqui um pouquinho sobre inovação, vamos desmistificar sobre essa questão da inovação. E eu já estou aqui com as perguntas do Q&A, então qualquer coisa, fiquem super à vontade em colocar, né, as perguntas e a gente vai batendo esse papo aqui. A grande questão é o seguinte, o Rick falou assim, o cara que manja pra caramba, não é tanto assim, né, mas vou tentar fazer aqui o melhor de mim. Vamos falar, então, sobre liderança para inovação. E quando a gente fala de inovação, e o que me deu esse gancho aqui, inovação é o quê, hein, gente? Agora eu já até faço essa pergunta, inovação é o quê? A primeira pergunta que aparece quando vocês pensam em inovação. Eu queria que vocês também já começassem né, não em formato de perguntas, mas pensem aí, o que é inovação? Tem alguma resposta que é para inovação? E talvez uma palavra que surja, que apareça na cabeça de vocês, seja o quê? Seja tecnologia. A gente adora tecnologia. A BMC adora tecnologia. Vocês conseguem ver, inclusive, aí eu vou querer fazer aqui até uma brincadeira aqui dentro do Q&A. Vocês conseguem ver algum filme que vocês imaginam e conseguem ver dentro desse slide aqui? Que filme está aparecendo aqui, já que a gente tem aqui vários filmes e tem, né, pessoas de diversas idades, gerações aqui. Vocês conseguem ver algum filme dentro desse slide aqui? Quero ver se no Q&A aparece, inclusive. Alguém consegue colocar aqui? Não sei se o Q&A está funcionando ou não, mas eu não estou vendo ninguém. E assim, Alexandre, desculpa interromper, Carnevale aqui. Eu não consigo escrever, até testei para ver, mas o não Open Questions. Q&A não está aparecendo? Não, apareceu. Olha lá, teste. Então, conseguiram agora colocar. sim. Agora, obrigado. Vai lá. Falou. Ótimo. Então, já respondo na voz aí, Back to the Future. Back to the Future. Tem um aqui super legal, De Volta para o Futuro, para quem gosta aqui. A gente está falando de máquinas que voltam no tempo. Ótimo. O que mais aí que vai colocar? Porque assim, eu combinei aqui com todos vocês aqui, né? O Carnevale está aqui, o Rick, todo mundo aqui. E eu falei assim, ó, se ninguém responder, a gente vai ficar aqui nessa live, aqui nessa palestra aqui até 1h da manhã. Tem um problema, né? Eu posso ficar aqui até 1h da manhã. Brincadeira, tá, gente? Não vou ficar até 1h da manhã, não. O que mais filmes vocês conseguem ver aqui? Eu vou já começar a responder, estou vendo aqui que algumas pessoas já estão participando, mas ó, a gente tem o quê? A gente tem Exterminador do Futuro, a gente está falando de robôs, a gente está falando de Star Wars, né, que é a projeção, realidade aumentada, Black Mirror, que eu adoro Black Mirror, quem não gosta de Black Mirror aqui? Eu estou falando aqui de Vingadores, Homem de Ferro, também aqui com as projeções, e o
do meio aqui, que eu quero ver se alguém acerta também. E é difícil esse daqui, tá? Porque dependendo da geração, o pessoal vai comentar que é a Missão Impossível. Não é Missão Impossível, tá, gente? Isso daqui é Minority Report. Eu adoro filmes e seriados, tá? E a gente adora tecnologia também. Mas eu quero desmistificar sobre isso. Inovação não é sobre tecnologia, gente. Inovação é muito mais do que isso. É sobre pessoas, é sobre processo. E a gente tem que entender um pouquinho mais como liderar essa inovação. Então, como o Rick já apresentou aqui, eu sou Alexandre Uehara para falar um pouquinho mais sobre inovação. Tenho aí, né, eu gosto de comentar também que ser japonês é bom, porque japonês não entrega a idade, né? Não sei se vocês conhecem a história do Zenta. O Enta é assim, depois que vocês entram, no Enta não sai mais, tá? Toma cuidado. Enta é o seguinte, você entra nos 40, depois é só os outros Enta, né? Que é 50, 60, 70. Eu já entrei já há um tempo aqui no meu Zenta, tá? Então, de novo, é bom ser japonês, porque a gente não entrega a idade. Obrigado aqui para todos que falaram que eu tenho cara de 20 aninhos, já faz um tempo, mas muito obrigado com isso. Então, eu tenho mais de 20 anos de mercado corporativo, liderando áreas de inovação e todo o processo de inovação de grandes empresas. Fui executivo também do mercado financeiro. Eu tive uma cadeira no comitê executivo da Febraban. Então, eu imagino que acho que ninguém conhece um produto aqui, mas foi um dos produtos que eu trabalhei junto com o Banco Central, junto com os outros executivos, que é um chamado Pix. Se ninguém conhece, então depois dá uma olhada, mas eu imagino que alguém aqui conheça. O Pix foi um dos trabalhos que eu fiz lá em 2017, 2018, junto com o Banco Central, lá dentro do Comitê Executivo da Febraban. Então, como executivo aí de grandes empresas, principalmente do mercado financeiro, e agora trabalhando esse outro lado, né, fazendo aqui palestras, treinamentos e aqui como um parceiro da Voz Sem Asas, tá? Aproveitem bastante o dia de hoje. Se tiverem perguntas, de novo, por favor, coloquem aí as perguntas. E eu estou trabalhando bastante, né, com o conhecimento aí de inovação corporativa e levando isso em várias maneiras, mas principalmente dentro de processos e cultura de inovação. Também escrevo aí alguns artigos, para algumas grandes portais e revistas, sempre falando de inovação corporativa, e um lado, como eu falei para vocês, que é bom a gente se conhecer também, fora do lado profissional, que é o quê? Quem que é o Alê fora do LinkedIn? Porque normalmente a gente conhece, nós nos conhecemos fora, apenas dentro do LinkedIn ou alguma rede social. Quem que é o Alê fora da rede social do LinkedIn? Eu sou uma pessoa, então, como eu disse, que adora filmes e seriados, e esse é o momento que eu trago alguns números. Ano passado, eu assisti 110 filmes e 50 temporadas de seriados. Sim, eu não faço nada da vida, tá, gente? Às vezes eu trabalho. Mas, de novo, aqui é fácil fazer brincadeira, principalmente para quem é japonês, porque eu posso fazer brincadeira comigo, tá? Porque eu sou da colônia japonesa. Mas japonês, como é tudo igual, o Ale Verdadeiro está assistindo um filme agora, tá? Não é o Ale Verdadeiro que está dando essa palestra aqui para vocês, para falar mais sobre inovação, para falar mais sobre liderança para inovação. E eu adoro, então, filmes e seriados, inclusive eu coloquei como temporada de seriado, porque não é o seriado em si, né? Às vezes a gente faz a maratona e vê várias temporadas de uma vez só. E, inclusive, a palestra de hoje eu vou tentar trazer algumas referências de filmes e seriados, como eu já trouxe nos nossos primeiros slides. E eu quero fazer aqui também, inclusive, uma brincadeira, né? Vamos voltar no tempo junto, já que o Carnevales chegou a falar aqui sobre De Volta para o Futuro, vamos voltar no tempo. Vamos entender por que toda essa mudança e aí essa inovação está acontecendo no mercado e tanto a gente fala sobre inovação. Eu quero voltar, por exemplo, falando sobre o mercado de filmes. Como que a gente assistia a filmes antigamente? E aí, de novo, volto no tempo. Opa, quero só pular esse slide aqui, que são algumas informações. Quero pular aqui para esse slide aqui. Como que a gente assistia filme antigamente? Pensem aí, se for o caso, coloque aí também no Q&A, por favor, para me ajudar. E aí já tem uma imagem. Para quem lembra, a gente assistia filme, era na tela quente. Quem lembra da tela quente? De novo, cuidado para não entregar a idade, tá? Tela quente, era uma segunda-feira que apareciam os filmes. Era uma segunda-feira que a gente esperava, porque no final do ano, mais ou menos essa época que a gente está em novembro, dezembro, aparecia na Globo lá. Comercial da Globo. Filme inédito na Globo. Ano que vem você vai assistir esse filme, esse filme, esse filme. Era uma lista de filmes inéditos que apareciam na Globo e você tinha que esperar a segunda-feira para assistir o filme inédito dentro da Globo, dentro da tela quente. Aconteceu uma vez o seguinte:
Eu estava esperando com meus amigos, né, um filme, por acaso, um filme que eu gosto muito, depois eu gostei bastante, que se chamava, e se chama, na realidade, se chama Aracnofobia. De novo, para entregar a idade, tá? Era filme inédito na Globo, na segunda-feira. Na segunda-feira, então, de manhã, eu conversando com meus amigos, todo mundo querendo saber mais sobre o filme, a gente combinou, poxa, vamos assistir o filme inédito na Globo, na tela quente, o tal da aracnofobia. Cada um na sua casa à noite, eu todo empolgado, porque meus amigos falaram sobre esse filme, e eu comecei a assistir em casa a primeira parte, aí vem o comercial, a segunda parte, para quem lembra, né, da tela quente, a terceira parte. Quando foi começar a quarta parte, o que aconteceu em casa? Simplesmente acabou a luz em casa. E eu fiquei, claro, super triste, porque na terça-feira eu não tinha mais como conversar com meus amigos. Todo mundo estava falando sobre o filme, levei spoiler na cara, porque eu não consegui terminar o filme e todo mundo conversando sobre o filme. O que eu quero dizer com isso? A forma como a gente consumia os filmes era assim, era numa segunda-feira. E se a gente perdesse o filme na segunda-feira na tela quente, a próxima vez seria quando? Seria talvez daqui a um ano. Seria talvez daqui a 6 meses que a gente podia assistir. Mas era a forma como a gente consumia filmes. E veio, então, a primeira evolução. Para quem conhece aqui, todo mundo já conhece, sabe dos cases aqui, mas Blockbuster. Mas vamos lembrar como que funcionava a Blockbuster? Ou as videolocadoras? Agora a gente alugava o filme. A gente alugava, inclusive, no final de semana, né, numa sexta-feira à noite, para pagar uma diária só que olha como o consumo muda. Agora a gente pode ver quantas vezes a gente quiser no final de semana. E se for o caso, a gente, inclusive, emprestava para o nosso colega ou a fita que a gente alugou. Olha como muda essa forma e essa inovação que acontece dentro do mercado de filmes. Aliás, eu vou trazer aqui, inclusive, uma curiosidade. Vocês sabem qual que era a segunda forma, a segunda maior receita da Blockbuster, além do aluguel de filmes? Eu vou responder aqui para vocês. A segunda forma que eles mais ganhavam dinheiro era na multa. Alguém lembra da multa? A multa por quê? Porque se você não entregasse a fita ou não rebobinasse a fita, você levava a multa. Era uma forma que ele ganhava dinheiro. Inclusive, faz um ano atrás, eu sonhei, tá? Que eu não devolvi a fita. Eu acordei desesperado. Não foi sonho, foi um pesadelo, porque eu falei, meu, eu tenho 15 anos de multa para Blockbuster, porque eu esqueci a fita está em casa, eu esqueci de entregar a fita. Olha como funcionava o aluguel de filmes. E o momento que a gente está vivendo hoje é o quê? É o momento de streaming, né? O streaming como é que é? É Netflix, por exemplo. A gente assiste e olha como que muda. Agora a gente consegue assistir o filme a qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive em qualquer dispositivo. Não precisa mais ser na televisão. Muda a forma de consumo e a Netflix vem exatamente nisso. Voltando no tempo aqui também, mais um caso. A gente está falando de táxi. Como que a gente pedia táxi antigamente? A gente tinha que ir até a rua e a mãozinha ali, ó. A gente tinha que chamar o táxi, mesmo chovendo, no meio da Avenida Paulista, a gente tinha que ir até a rua, pedir o táxi, colocar a mãozinha. Veio a primeira evolução, veio a primeira inovação, veio o quê? Radiotáxi. Agora a gente não precisa ir mais para a rua. A gente pode agora ligar no radiotáxi e pedir um táxi por telefone. Só que ainda tinha um problema, porque não tinha geolocalização. Ou seja, a gente tinha que ligar, a atendente falava, ó, daqui a 15 minutos chega um táxi aqui na Avenida Paulista, só que o que acontece? A gente esperava depois de 15 minutos, o táxi não estava lá. Por quê? Porque a atendente não tinha informação de trânsito, de semáforo quebrado, de acidente, então ele demorava para chegar o táxi. Mas era mais fácil porque a gente não pegava a chuva para pedir o táxi. Veio a segunda evolução, veio o quê? Os aplicativos de táxi. Agora sim, com geolocalização, e a gente acaba sendo mais assertivo na hora que pede. E o momento que a gente está vivendo hoje, a gente não fala mais sobre táxi. A gente fala o quê? Sobre deslocamento. A gente fala o quê? Sobre mobilidade. Não é sobre taxista, é sobre motorista. A gente quer se deslocar. Para terminar, mais um exemplo aqui para o nosso dia a dia. Eu coloquei o CD aqui, mas imagina que não é só CD, pode ser vinil, pode ser cassete. Mas, de novo, como que é a forma de consumo de uma música? Para a gente lembrar, antigamente a gente gostava de uma música e tinha que comprar o álbum inteiro. Olha que louco que era.
Por causa de uma música, a gente ia para a loja comprar o CD com todas as músicas, inclusive com valor, às vezes até alto. Veio a primeira evolução, eu estou falando aqui no momento mais digital, e para quem lembra, veio o quê? O Napster. Napster agora a gente consegue o quê? Baixar a música. Só que tinha um problema. Aquela música, inclusive, na época, para quem lembra, a gente tinha que o quê? Utilizar a internet de escada por causa de uma música que a gente deixava a noite inteira baixando. Inclusive, a gente deixava a noite inteira para pagar o curso único. E o que acontece? Acontece que quando a gente acordava de manhã para ver se aquela música tinha baixado, e tinha sim feito o download, às vezes a música não era a música que a gente queria, porque o nome estava diferente, às vezes era com uma qualidade ruim, ou pior, às vezes tinha vírus no arquivo. Não era exatamente o arquivo que a gente queria. Ou seja, de novo, era a forma de consumo que mudou, a inovação veio, mas ainda existiam alguns problemas para serem resolvidos. E o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo no momento iTunes, por exemplo. O iTunes veio para o quê? E o modelo de negócio dele é o quê? Vender a música. Inclusive, no formato digital, não é mais físico, no modo digital, mas agora você não precisa comprar o álbum inteiro. E por isso que vem o momento, né, de hoje que a gente está vivendo, que é o total do Spotify. Ou YouTube, para quem for aqui, né, vou querer ouvir música, tem várias plataformas, Deezer, né, que tem várias outras plataformas. Mas eu quero aqui trazer para vocês novamente, né, como que é esse modelo de negócio que é mais digital, essa inovação que acaba acontecendo, por exemplo, no Spotify. Vocês têm, por exemplo, o Spotify pago, o YouTube pago? Se vocês têm o Spotify pago, o YouTube pago ou qualquer outra plataforma, minha pergunta é: vocês voltariam para o de graça? Toda vez que eu faço essa pergunta, as pessoas falam: não, Ale, não volto para o de graça. E olha que louco que é o mundo, né? Você tem uma plataforma de graça e você tem o pago. Para onde você vai? Você vai para o pago. Porque a gente não quer ouvir propaganda, a gente quer criar a nossa própria playlist. É o mundo que a gente está vivendo hoje. É de trazer valor para o negócio. Não é só sobre o quê? Dar de graça. É sobre levar valor e a gente não quer, por exemplo, ouvir nenhum tipo de propaganda. Congelou? Opa, acho que o Errara caiu. Acho que Vocês me congelou, escutam? Oi? Voltou? O Errara, Voltou. voltou. Voltou? Desculpa. Onde que eu parei? Só para entender aqui? Não, você chegou até a parte, foi pouco corte só, você chegou até a parte de não pagar, mas voltar a não pagar e a pessoa fica realmente pagando pelas vantagens do plano pago. Obrigado, Foi Carnevale. completo o slide. Então, ótimo. Então, a gente está falando que, assim, as mudanças sempre aconteceram, a inovação sempre aconteceu, não acha que a inovação está acontecendo só agora, a diferença é que a inovação está numa velocidade cada vez maior e a gente, sim, está pensando a inovação no nosso dia a dia. E isso o Hackathon vai ajudar muito a BMC. A gente vai entender mais como trazer essa inovação para dentro da empresa. E isso acontece também com software, tá? A gente está falando desde a questão de que antigamente a gente tinha o quê? Servidores, e hoje a gente tem tudo isso na nuvem. Então, a inovação também acontece dentro de tecnologia, assim como software antigamente, como que era vendido, e aqui, de novo, infelizmente, eu vou entregar a minha idade, a gente comprava software na caixinha. E olha como muda a forma quando a gente pensa como que era antigamente para hoje. Software, antigamente, a gente comprava na caixinha. Toda vez que vinha no outro ano seguinte uma atualização, a gente tinha que comprar essa atualização. Aliás, por ser caro, a gente nem comprava atualização. A gente falava, deixa como está, vamos utilizar o software como está, porque é muito caro comprar atualização. E agora a gente está nesse momento do software as a service, a gente vende como serviço. E aí, onde que eu quero entrar? Olha como gera valor quando a gente entrega um software as a service. O cliente sempre vai ter o quê? A última versão. A gente está aqui no Zoom, que todo mundo, né, teoricamente, está atualizado com a última versão do Zoom. Não precisa o quê? Comprar um software. Outra coisa, para quem está fabricando software, olha como muda. Antigamente, e eu também já fui desenvolvedor há muito tempo, antigamente eu tinha que o quê? Em cada cliente, para instalar a versão do software, e além do mais, se tivesse algum bug, eu tinha que ir lá no cliente para saber qual versão que estava instalada ali.
e aí entender e tentar simular o bug dentro da própria empresa. Era um custo alto, agora a gente tem o quê? Um custo muito mais baixo. Quem desenvolve software, acontece o quê? Uma evolução, uma inovação, inclusive no modelo de negócio, em que a gente vende via software as a service, como serviço, e aí a gente não tem todo esse custo, por exemplo, de encontrar os bugs ou encontrar quais versões estão dentro do sistema. Em outras palavras, cada vez mais a gente tem o quê? A gente tem um plano, e a nossa vida é isso, tá? A gente sempre tem um plano, a gente imagina um plano que a gente quer seguir, e a gente imagina qual que é o caminho, quando na realidade acontece o quê? Vários obstáculos. Então, esses obstáculos, a gente tem que entender que a inovação vem aqui exatamente para atender esse caminho que a gente não conhece. A gente entender que o quê? Adaptabilidade, que é uma das palavras-chave aqui sobre inovação, nós temos que nos adaptarmos muito rápido. Por quê? Vou pegar aqui, pandemia. 2020, a gente começou 2020 pensando, planejamento estratégico da empresa. Vai ser parecido com 2019, a gente só faz alguns ajustes. Veio a pandemia, mudou completamente. E as empresas que pensaram em inovação logo no começo da pandemia ou durante a pandemia são aqueles que saíram na frente. Obstáculos vão aparecer. Não acho que você vai ter um plano aqui e vai, quer dizer, plano você vai ter. Talvez o caminho que você vai perseguir não seja o que você está almejando. Talvez vá mudar no meio do caminho. E o hackathon vai ser exatamente isso. Talvez você vai ter que mudar no meio do caminho. E ótimo, porque a gente tem que o quê? Tem que pensar nessa geração de valor. Não é achar que o que a gente sabe desde o começo é o que a gente vai entregar lá no final. Até porque a carreira, e aqui eu tenho certeza que a carreira aqui de vocês pode ter mudado. Para quem queria trabalhar, por exemplo, com hardware, pode ser que esteja trabalhando com software. Para quem quer trabalhar com negócios, talvez não esteja mais trabalhando com negócios. Aquela ideia de carreira linear mudou. E eu vou contar minha história aqui também. E aí eu vou falar o meu lado mais de carreira e acadêmica. Mas, eu sou empreendedor hoje, sou palestrante, mas eu nunca imaginei ser empreendedor. Eu fiz um MBA, meu segundo MBA foi em gestão de negócios. Eu trabalhava em grandes corporações, como eu mostrei aqui para vocês. Antes disso, meu primeiro MBA foi em tecnologia. A graduação também foi em tecnologia, mas antes dessa segunda graduação em tecnologia, vocês sabem qual graduação que eu fiz? Vocês sabem qual? E eu sou formado, tá? Sou bacharelado. Qual curso que eu fiz? Se vocês estão chutando aqui, por exemplo, engenharia só porque eu sou japonês, não é engenharia. Se vocês acham que eu sou inteligente, que eu fiz matemática, também não. Fiz medicina? Não, Alan, não fiz medicina. Então, o que eu fiz? Eu fiz, gente, turismo. Nada a ver com a minha carreira hoje. As coisas mudam. Eu me adaptei. E a gente sabe que tem carreira hoje que não existe e que a gente vai trabalhar daqui a 3, 4 anos. A gente sabe que tem muita gente que está se formando hoje que não vai ter emprego daqui a algum tempo, que a profissão vai mudar. E essa carreira também vai mudar. E a gente tem que se adaptar. A inovação é sobre isso, sobre essa adaptação. E as empresas estão pedindo cada vez mais. Por quê? Porque a expectativa de vida de uma empresa em 1955 era de 60 anos, hoje é inferior a 15 anos. Ou, em outras palavras, se a gente for pegar Facebook, Google, ele já tem mais de 15 anos. Olha aí, então, são duas empresas que estão fadadas a morrer? Não, porque são duas empresas, por exemplo, né, a Meta e o Google, são empresas que estão sempre pensando em inovação. Então, eles já têm, sim, mais de 15 anos, mas eles estão sempre pensando em inovação. Então, empresas sempre pensaram em inovação, mas hoje, cada vez mais, em curtos períodos de tempo, a gente tem que pensar muito mais. O que ontem a gente estava vendo de metaverso, hoje a gente já está falando de inteligência artificial. Olha como as coisas acontecem muito rápidas. A gente está trabalhando aqui dentro de um hackathon que vocês vão pensar um pouquinho mais tudo sobre isso, sobre essas tecnologias e o que dá para fazer com o negócio e principalmente gerar valor para o cliente. E mais do que isso, olha como muda. Antigamente, pensa, né, por exemplo, no mercado financeiro, bancos dominavam esse mercado. E aquele pequenininho, como na época, o pequenininho era o Nubank, o que aqueles grandes bancões falavam? É só mais um. É só mais um pequenininho ali, não vai fazer cócega. Só que a gente vê que, né,
pega aqueles grandes bancos que antigamente dominavam o mercado, hoje aqueles pequenos se somados, sim, está interferindo dentro do mercado, está ganhando market share, está ganhando o mercado por causa dessa soma e trazendo essa inovação que antigamente as grandes empresas não traziam. Ou seja, vamos pensar em inovação, mas essa inovação a gente tem que entender que não tem uma receita de bolo. Um hackathon é uma forma, vocês vão entender, vocês vão trazer essa inovação também. Mas a gente tem que o quê? Também liderar essa inovação. E para entender isso, eu quero também colocar uma pergunta aqui. Quem que é o principal concorrente da Netflix hoje? Pensem aí para mim enquanto eu tomo uma água, enquanto eu estou tomando água. Quem que é o principal concorrente da Netflix? Fala alto aí. Eu quero ver que vocês falam alto aqui, que está chegando o som aqui em mim. Se vocês falaram que é Disney Plus, se vocês falaram que é Amazon Prime, erraram. E eu vou complementar. Quem que é o principal concorrente da Netflix hoje? E não sou eu que estou falando, é o Reed Hastings, CEO da Netflix, quer dizer, não é mais CEO, ele é conselheiro, mas até ano passado ele estava como CEO da Netflix. Quem que é o principal concorrente deles? Não é a Amazon Prime, não é a Disney Plus, não é a HBO. Para quem escutou aqui YouTube, não é YouTube. Olha, então quem é? O principal concorrente da Netflix hoje é o Fortnite. Para quem não conhece, Fortnite é um jogo. Por que, Ale? Porque concorrente não é só aquele que faz a mesma coisa. A gente tem que abrir a nossa mente. Olha como a inovação aparece. Concorrente é aquele que resolve o mesmo problema. A gente está falando de entretenimento, a gente está falando de tempo do usuário. A pessoa que passa muito tempo jogando, 5, 6 horas por dia, está concorrendo tempo também e vendo o quê? Uma Netflix. Quem é que vê Netflix e faz a maratona? Eu faço a maratona. Às vezes eu fico 3, 4 horas vendo um seriado direto. Então, pensem que, assim, concorrente não é só aquele que faz a mesma coisa, como surgiu aqui, quando eu falei que quem que é o concorrente, vocês pensaram na Amazon Prime, pensaram no Disney Plus. Não. Concorrente é aquele que resolve o mesmo problema. E se está resolvendo o mesmo problema, sim, é um concorrente. A gente tem que tomar cuidado, porque ele, às vezes, está fora do nosso radar. Concorrente é aquele que resolve o mesmo problema. Dito isso, o que acontece? Acontece que o mercado acaba inflando. Tem muitos players de mercado. Será que a gente vai conseguir se destacar? Para quem lembra dessa brincadeira, inclusive, pessoal, não procurou gole agora, tá? É para prestar atenção em mim, tá? Mas, brincadeiras à parte, quem que é vocês aqui no meio do caminho? Como que a gente pode se diferenciar? A gente vai conseguir se diferenciar caso a gente traga a inovação. Senão, o cliente vai buscar fazendo o Unidunité, tentando encontrar só mais um ali, o que ele oferece de melhor. Mas vocês têm que trazer essa inovação, e o Hackathon vai ajudar bastante vocês aqui. Ou seja, para a gente começar a inovação, a gente tem que entender que inovação, de novo, não é sobre tecnologia. Inovação é sobre o quê? É sobre pessoas. É a gente trazer uma cultura de inovação. É a gente pensar que o Hackathon é uma forma da gente trabalhar essa inovação. A gente trabalhar em grupo, a gente trabalhar com novas ideias, entender que assim a inovação vai surgir com um tal do funil de ideias. Talvez um monte de ideias seja ruim, mas se a gente somar algumas ideias, talvez apareça alguma coisa boa. É entender que o que a inovação que a gente pode construir dentro da empresa é o quê? São várias formas, né? Mas normalmente é a gente entender que a inovação vai surgir, ou as pessoas vão começar a pensar na inovação, quando a gente tem a ambidestria de inovação. O que é a ambidestria de inovação? A gente ter, sim, o nosso operacional todo dia, é aquele trabalho que a gente foi designado, mas também pensar em inovação em paralelo. Por quê? Porque é difícil. A gente sabe que assim, o dia está pegando fogo. Eu tenho certeza que nesse momento que está assistindo, vocês estão respondendo um e-mail, vocês estão resolvendo algum problema do trabalho e estão ouvindo em paralelo. As coisas estão acontecendo. A gente não consegue parar. Mas para liderar a inovação, a gente sim tem que parar. Por quê? Porque o mercado está cada vez mais acirrado, players de mercado estão entrando, empresas estão olhando a inovação e a gente também tem que olhar dentro da nossa própria empresa, dentro da BMC. E é isso que eu quero trazer para vocês. O líder de inovação também tem que o quê? Fazer essa MDC de inovação e liderar. Os nossos diretos também tem que ter um tempo o quê? Para pensar em inovação. O Hackathon é exatamente para isso. Vocês terem um tempo para pensar, para trazer a inovação. Utilizem esse momento, se inscrevam. O Gui que deu a dica aqui, já vai acabar as inscrições.
Se inscrevam, esse é o momento. A empresa está dando essa oportunidade para vocês. É o momento de trazer a inovação que tanto vocês pensaram, só que não conseguiram colocar em prática. Para isso, a gente tem que pensar de uma outra forma. E esse mindset de inovação é exatamente isso. A gente sai daquela forma de pensamento que antigamente era incremental, agora a gente pensa em exponencial. Né? A forma, como eu falei, de software as a service é isso. A gente está pensando exponencialmente. Sair do foco em tecnologia, que a gente tanto gosta, e eu adoro tecnologia, mas agora o foco é o quê? Em pessoas, atender as pessoas, resolver problemas das pessoas. É sair do teórico, que a gente estuda tanto, para o experimental. Vamos experimentar. Dentro do hackathon, vocês vão experimentar. E ok a gente experimentar. Sai da ideia negativa, que é o ruim, até provar que é bom, do ideia positiva, que é bom até provar que é ruim. A gente vai provar e vai experimentar bastante. É explorar bastante. Então, sai da predição e a gente vai explorar. É o sair do conservador. O que é o conservador? É o não. Por ideação. Vocês vão idear. É o ahá. Sair com várias ideias. Sair da impaciência, que era algum dinheiro agora, para paciência. Vamos testar bastante, vamos experimentar bastante, e se a gente acertar, vai ter muito dinheiro depois. A inovação, antigamente, era um local ordenado, seguro, como se fosse um jardim. Agora, não. A gente está entendendo que a inovação é uma selva. E ok, que seja um lugar caótico, que seja um lugar que a gente consiga testar bastante e seja perigoso, porque a gente não pode ter medo. A gente tem que arriscar. Ou seja, aquele trabalho que era em silo, agora mais cooperativo. E a gente vai trabalhar muito nisso dentro do Hackathon. Por isso que uma das formas da gente trabalhar e mudar esse mindset, essa liderança de inovação, é pensar que o errar é bom. Errem bastante, gente. Eu gosto de alguns filmes, de novo, vou trazer algumas referências de filmes aqui. Esse do Jay Silent Bob é horrível, tá? Não precisa anotar esse filme, tá? Mas eu gosto muito dessa frase aqui, para a área de treinamento de sucesso. Ale, o que você quer dizer com falhar é um treinamento de sucesso? Não entendi nada do que você falou. Então, vou trazer algumas informações aqui. Eu vou pegar só esse último número, tá? 5.126 vezes que o James Dyson criou seu protótipo do aspirador de pó, né, falhando até chegar no aspirador de pó mais vendido do mundo. E eu vou repetir de novo. 5.126 vezes. Se ele não errasse, talvez a gente não teria esse aspirador de pó. Mas o mais importante é errar e aprender com o seu erro. Errem bastante. Talvez no hackathon vocês vão errar bastante. E ótimo que vocês erraram, porque aí vocês vão chegar na inovação. Porque vocês vão precisar aprender em cima do seu erro. Isso que acontece é o mindset de inovação, é o mindset do fail fast. Vamos falhar rápido para acertar mais rápido ainda. Vamos entender que as coisas acontecem rápidas. Só que a gente tem que o quê? Ter essa adaptabilidade rápida. E a gente só consegue se a gente errar e aprender em cima disso. Ale, você viajou, trouxe esse número, dá para trazer mais um pouquinho para a realidade? Dá. Eu vou trazer aqui como mindset de novo, como pensamento, tá? Thomas Edison, eu não falei, eu apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. Olha como a gente muda a nossa cabeça. Não é sobre erro, é sobre falhar e aprender em cima disso. Ali, você falou Thomas Edison, mas assim, é fora da nossa realidade, o cara é de outro mundo, o cara é inventor, então tá. Vamos pegar aqui um jogador de basquete, Michael Jordan, o maior jogador de basquete do mundo. Pelo menos na minha opinião, tem gente que vai falar aqui Stephen Curry, tem gente que vai falar LeBron James, mas eu vou trazer aqui Michael Jordan. Olha a frase dele e olha como é um pensamento diferente. Eu errei mais de 9 mil cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partida, ele foi encarregado de jogar aquela última bola que venceria o jogo e falhou. E, de novo, olha como a frase dele mostra o pensamento diferente. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos na minha vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso. A inovação vai vir o quê? Nos erros, mas principalmente nos aprendizados. Talvez todas aquelas últimas cestas que o Michael Jordan errou, ele foi lá treinar mais para acertar, para ser o melhor jogador. Aprendizado em cima do erro. Antigamente a gente era punido pelo erro. Agora, dentro da inovação, não. A gente vai o quê? A gente vai aprender em cima disso. Traz mais para a realidade, Ali? Trago mais para a realidade. Vamos trazer aqui para o Brasil, então, Cafu. Cafu é o nosso último capitão. Inclusive, deve ter gente aqui que nem viu o Brasil ser campeão do mundo, né? Então, coloca aí se vocês viram ou não o Brasil ser campeão do mundo. Mas esse foi o nosso último capitão. Esse momento a gente chora, né? Putz, faz tanto tempo.
Cafu, eu nunca consegui encontrar, mas é mais ou menos entre 7 a 13 vezes que ele passou pelas peneiras dos clubes antes de ser aprovado. O que é peneira do clube? É o momento dos jovens fazerem o teste, né? A partir daquele teste de um jogo de futebol, que eles são aprovados para treinar dentro do clube. 7 a 13 vezes. Claro que você tem muita resiliência e tem muita persistência, que vocês vão ter que ter dentro do hackathon também, mas tem muito aprendizado. Isso é importante. Ele errou várias vezes, ele falhou várias vezes dentro das peneiras, mas ele teve resiliência, ele teve persistência e teve muito aprendizado. E se não fosse por isso, ele não seria nosso último capitão da Copa do Mundo. Ale, aqui você falou de personalidades, pessoas, dá para trazer como produto? Dá para trazer como produto. Quem conhece aqui WD-40? Esse 40, para quem não sabe, é a quantidade de vezes, ou quantidade de fórmulas diferentes que a WD-40 testou antes de chegar na fórmula de sucesso. E está estampado no produto. 40 vezes que eles testaram. Olha o aprendizado aqui de novo, e olha que a questão, né, de errar bastante, falhar bastante, mas aprender bastante até chegar na fórmula de sucesso. A outra que eu quero trazer para a gente trazer mais na realidade, principalmente nesse mundo mais digital, empresas, Google. Quantos produtos ou serviços vocês conseguem lembrar do Google que faliu, que não existe mais? Eu posso listar alguma delas aqui para vocês. Google Glass, quem lembra? Google Glass, que depois não deu certo e começou a ser vendido aonde? Começou a ser vendido para médicos, para cirurgias. Olha como eles mudaram, aprenderam, erraram, mas aprenderam. Quem lembra de um leitor de RSS chamado Google Reader, que até hoje eu choro, porque era um leitor sensacional de RSS? Tem gente que vai lembrar do Google Plus, uma rede social, ou uma ferramenta do Google que ele falou que ia destruir os e-mails, não vai mais existir e-mail, Google Wave. E por aí vai, tem vários outros produtos e serviços que não existem mais. Vejam o quanto que a gente consegue pensar que o Google, como inovador, errou, mas ele aprendeu muito com isso. E para quem quiser saber, o Google tem um site, né, que se chama Google Cemetery, tá? Não abre agora, tá? Fica isso aqui como dica para vocês verem depois, senão vocês não prestam atenção em mim. Google Cemetery tem todos os produtos, inclusive a data que ele foi descontinuado. Esse é o momento nostalgista, mas vejam quantos produtos, quantos serviços que foram descontinuados. E a Amazon também tem. Quem lembra aqui do Google, da Amazon Fire Phone? Um celular da Amazon. Para quem lembra aqui, momento nostalgia, vai lembrar que assim, foi um fracasso. Não deu certo. Para quem não lembra, que ótimo para você, porque realmente não fez nenhuma diferença. Mas talvez tenha feito diferença para quem? Para a Amazon. Entenda de novo, ele falhou, ele não teve medo de lançar, não teve nenhum medo. Falhou, mas ele aprendeu. Porque toda a tecnologia que ele utilizou no Amazon Fire, que não deu certo, ele utilizou para lançar o Alexa. Então vejam de novo, existe o erro, existe a falha, mas o mais importante aqui é o quê? É o aprendizado. Isso que a gente tem que... Uma liderança da inovação é exatamente isso. É estimular para que ideias novas venham, ideias ruins, inclusive, mas que a gente pode trabalhar em cima disso, porque a gente pode melhorar, porque a gente tem um aprendizado. Ou seja, a gente sim tem que aceitar o fracasso como parte desse processo de inovação. A gente mantém a experimentação e a interação de ideias até encontrar o ajuste perfeito de mercado. Não é para desistir. A gente vai aprender muito com isso. E é isso que a gente utiliza, por exemplo, em startups, uma metodologia chamada Lean Startup. Olha como que a gente trabalha falhando, não, desculpa, tendo a ideia, construindo essa ideia, e é o MVP que a gente tanto conhece, e esse produto no mercado, o mais importante é medir. Com os dados, a gente sabe se a gente está indo no caminho certo ou não, e a gente constrói a segunda versão do MVP. E a gente continua esse ciclo. A gente constrói, mede, vê o que está aparecendo nos dados, aprende para a gente continuar. E se aqueles dados mostrar que você está indo no caminho errado, o que acontece? A gente muda de direção. Startup muda de direção porque mostra que falhou, mas a gente não desiste. A gente aprende, porque tem dados. A gente não vai mudar o nosso negócio porque o vento soprou do norte e agora foi para o leste. Não. A gente tem dados, informações que mostram que o outro caminho é melhor do que esse que a gente está trabalhando. Ou seja, startup, ou essa metodologia chamada Lean Startup, a ideia é o quê?
falha rápido. Por quê? Se a gente falha rápido, a gente vai falhar barato, a gente vai falhar com frequência e a gente vai acertar mais cedo. Quanto mais a gente errar, mais cedo a gente vai acertar. Ou seja, como o mote da IDEO fala, né? Erre com frequência para acertar mais cedo. Ponto importante. Ale, então você está falando que a gente pode começar a errar tudo aqui dentro da BBC? Não, gente, não façam isso, por favor, tá? Não é para errar, para fazer qualquer coisa. Pense, por exemplo, no avião. Vocês gostariam de pegar um avião e o capitão falar o seguinte: senhores passageiros, estamos testando alguns equipamentos aqui no avião. Pode ser que o avião caia, mas estamos ainda em teste. Não, gente, não vamos errar em qualquer lugar, tá? Temos que entender onde que a gente pode errar e onde a gente não pode errar. Existem processos que a gente não pode errar. Por exemplo, eu falei para vocês, eu trabalhei no mercado financeiro, eu trabalhei numa empresa chamada CIP, né, onde eu fui head de inovação e executivo lá. Todo o processamento de DocTech passa por lá. Eu não podia errar. Lá não era o local de experimentação de inovação. Lá era um lugar que tinha que funcionar com erro zero. Porque se eu errasse uma transferência de 0,01 centavo, o Banco Central me mandava uma multa. Então, eu criava um processo separado, um processo em que o erro era bem-vindo, por exemplo, dentro de um hackathon, e a gente experimenta lá dentro. Para quem conhece aqui, eu vou trazer duas referências. O Challenger foi um ônibus espacial que explodiu com as pessoas lá no ar. O que acontece? Esse seriado que está na Netflix, são 3 ou 4 capítulos, ele mostra que esse erro estava fácil de descobrir. Só que por questão de pressão do governo, por questão de pressão de prazo, não deixou continuar o projeto como estava. E o que aconteceu? Pessoas dentro do ônibus espacial, inclusive tinha uma civil lá dentro, explodiu e estava lidando com vidas de pessoas. Esse é um erro que não pode ser cometido. Erro, né, que a gente não está falando de inovação, a gente está falando de erro que está lidando com vidas de pessoas. Erro de processamento que altera algum valor bancário também não pode ser um erro que pode cometer. Então, são erros, né, dentro de um processo que o erro é zero. Principalmente aqueles erros que podem manchar o nome da empresa. Isso não pode acontecer. Agora, existe aquele outro erro, e fazendo aqui um paralelo, por exemplo, do SpaceX. Claro que teve problema aqui no final de semana, mas esquece o final de semana, tá? Foquem aqui. E tem um seriado muito bom, que é o Return to Space. Return to Space, ele mostra exatamente como que é a cabeça do Elon Musk se comparado à NASA. Ele explodiu, e ok, ele explodiu várias foguetes. Só que toda vez que ele explodia, ele ficava feliz. Vou até passar aqui, olha como que ele explodia os foguetes e não tinha problema de explodir. Porque ali não estava lidando com a vida de pessoas, ele estava o quê? Experimentando. E toda vez que ele explodia, ele tinha dados lá dentro para mostrar o quê? Como evoluir. Isso a gente consegue trazer inovação. O fail fast acontece em cima disso. Quando a gente conhece, né, a estrutura que a gente pode errar, o erro é bem-vindo, mas a gente está aprendendo. Não é lançar no mercado alguma coisa que a gente não sabe se vai dar certo. Experimentem, vejam se realmente faz sentido. Isso que é inovação. O fail fast é exatamente isso. Ou, em outras palavras, se a gente for colocar aqui, ó, em inglês, eu peço desculpa para quem não entende inglês, if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. Tentando aqui traduzir. Se você falha, que é o fail, né? F-A-I-L, never give up, nunca desista. Porque F-A-I-L, falha, significa primeira tentativa em aprender. Né? O first attempt in learning. Cada uma das letras está ali dentro do fail. É isso. Aprendam. Isso é importante. E, de novo, dentro do Lean Startup vai acontecer exatamente isso. Dentro do Lean Startup, que é uma das metodologias, a gente vai aprender bastante. E se for o caso, a gente vai errar. Mas, de novo, vamos aprender. O erro aqui é bem-vindo. O erro de experimentação é bem-vindo, porque a gente está testando. E isso a gente pode utilizar de várias maneiras e com várias ferramentas, tá? Seja teste de unidade, teste de usabilidade, deploy, refactoring, olhar esses números, né? Seja deployment contínuo, seja fazendo análise de cohort, até em questões de smoke test, em questão de
fazer algum teste ali junto com o cliente. São várias formas de se trabalhar. É isso que a gente tem que trazer. É dentro, né, dessa mentalidade de um líder de inovação, e que vai estimular bastante a sua equipe, assim como trazer ferramentas, trazer processos. Não é fácil, mas sim é possível. Porque essa experimentação, inclusive dentro desse filme, é muito claro. Fome de Poder, que fala a história do McDonald's. O que acontece aqui? Eles queriam construir uma cozinha nova. A gente vai fazer essa cozinha nova logo ali na lanchonete? Não. Vamos para um outro lugar em que o teste, essa experimentação a gente consegue fazer, e se tiver que errar, a gente erra. Eles foram para uma quadra de tênis. E nessa imagem mostra muito bem que a quadra de tênis está arriscada e apagada. Por quê? Porque eles testaram bastante. Inclusive, as pessoas que estão ali na quadra de tênis não são qualquer pessoa, tá? Eles não testaram com qualquer pessoa. Eles testaram com os próprios cozinheiros, que saíram da cozinha e foram lá para a quadra de tênis para achar o melhor formato de cozinha. Isso é experimentação. E se tiver que errar, apaga e construa a sua cozinha. E aí sim, aquele formato que vocês construíram, agora sim a gente consegue construir dentro da cozinha da lanchonete. Sejam empreendedores, que a gente tanto fala aqui na Voe, sejam esses empreendedores. Mas, Ale, todo empreendedor, qual é a diferença aqui? Tem várias diferenças, várias similaridades. Mas a gente tem que entender que um empreendedor vai trabalhar sim dentro da empresa. É um empreendedor dentro da empresa. Que ele não se preocupa com o símbolo de status da organização. Ele é paciente diplomático, sim. Por quê? Porque ele trabalha numa estrutura dentro de uma empresa. Não sair fazendo qualquer coisa. Mas, principalmente, ele é resiliente e persistente. Ele pensa na empresa. Ele pensa e sabe... Desculpa, gente. Ele sabe que não é fácil a cultura da empresa, mas ele vai ser resiliente e vai ser persistente. Ele vai trabalhar dentro da estrutura organizacional. E, de novo, dentro do Hackathon, ele vai ter uma oportunidade de trabalhar. Vocês têm essa oportunidade. E a grande questão aqui, que eu gosto de fazer essa diferença entre empreendedor e empreendedor, é o seguinte. O empreendedor, ele tem um grande problema de recurso. E eu não estou falando só de recurso monetário, tá? Recurso de pessoas também. Só que a liberdade para fazer é total. Ele pode fazer o que quiser. O intraempreendedor é o contrário. Olha como que fica legal. O intraempreendedor, ele consegue o quê? Ter recurso, eu estou falando de dinheiro, né, dentro do Hackathon, porque não é o salário de vocês que vai acabar no final do dia. Dentro de uma estrutura que está sendo trazida para vocês. Mais do que isso, né, a liberdade para fazer é total. Desculpa, a liberdade para fazer não é total, mas será que tem que ser limitada? Não, vocês estão no ambiente, claro, vocês estão no ambiente de um Hackathon, não trata assim essas coisas. Claro que essa limitação é dentro, né, do que a BMC está pensando, mas vocês, né, que tem aqui as formas de se pensar, mas vocês podem fazer também fora desse contexto. Dá para se trabalhar bastante. Então, o intraempreendedor, né, fazendo esse link do intraempreendedor e a liderança da inovação, é isso. Travam. Vejam que vocês têm uma abertura e vocês podem trabalhar dentro desse hackathon, que vai ser uma oportunidade única. Eu já participei de vários, tá? E aí eu posso falar tanto como participante, como mentor, como jurado, já participei como facilitador, e é um aprendizado a cada dia. Vocês tenham certeza que vocês vão sair aqui muito aprendizado. E talvez, se aquela ideia que vocês tiverem ali dentro do grupo não for para frente, eu tenho certeza que a próxima ideia vai ser muito boa, porque vocês entenderam como que é esse processo de construção. E vocês vão ter sucesso. De novo, vai errar aqui, mas talvez acerte da segunda vez. Por isso que, para finalizar, acho que eu estou dentro do tempo aqui, dicas finais aqui para vocês, tá? 4 dicas finais aqui para vocês. A primeira, pensei na inovação, sim. E de acordo com esse meme, não é fazer esse investimento sem correr risco, sem ter trabalho. Saiba que o Hackathon vocês vão trabalhar muito. Vocês vão poder, né, correr risco. Isso é ótimo, né? Porque vai ter um ambiente ali para vocês. E esse investimento já está sendo feito para cada um de vocês. Inovação é isso, tá? Tentem lembrar que o líder de inovação vai sempre ter que pensar com investimento, correr risco e vai ter muito trabalho, sim. Dica número 2, entender que o mercado está em constante evolução. E se você não está rompendo com seus padrões de negócio, outra pessoa está. Talvez alguma outra empresa está. Eu brinco, né? Quem que é a empresa que tem mais dados no mercado de saúde hoje? Talvez o governo, talvez o SUS,
Talvez os laboratórios? Não. Quem tem hoje mais dados no mercado de saúde hoje é esse cara aqui, ó. É a Apple. Esse cara sabe quanto que eu andei, quanto de batimento cardíaco, se eu dormi bem ou mal ou não, e se for o caso, ele até prevê se eu vou ter um ataque cardíaco. Não é uma empresa do mercado de saúde que vai o quê? Ele vai trazer essa inovação. Talvez seja alguém de fora. E alguém que não esteja ali no radar de vocês. Então, é um exemplo, por exemplo, dentro do mercado de saúde. E vocês têm que pensar também nisso. E é um momento dentro do hackathon para vocês trabalharem. Por fim, né, desculpa, a dica número 3, pensem na perspectiva também, não só perspectiva, tá? Pensem na perspectiva do cliente, que pode ser diferente do seu. A perspectiva do cliente, às vezes, pode ser diferente, ele pode te ajudar a criar alguma coisa. Ou seja, tenha empatia. Empatia é o quê? Igual essa imagem aqui, da criança sair correndo dentro da Disney, e ela caiu. Provavelmente ela ia chorar. Isso aqui aconteceu, o personagem, né, quem está vestido de personagem, falou assim, não, eu sou uma pessoa igual a ela. Ele caiu também. A criança provavelmente não chorou, colocou a mão no joelhinho, vocês vão ver aí, porque doeu sim, mas provavelmente ela não chorou porque viu o personagem favorito também caindo, vê que é igual a ela. Na Disney, as pessoas, inclusive, eles se ajoelham para toda criança, porque a gente não é maior que as crianças. A gente é do mesmo tamanho, a gente fala igual às crianças. Tenham empatia. Calce o sapato do outro lado, seja do seu cliente interno ou cliente final. Entenda quais são as dores, porque aí vai ser mais fácil chegar na inovação. E, por fim, meu último slide aqui. De novo, pensem que é inovação e vejam que eu falei muito de inovação e liderança para inovação. Eu não falei nada de tecnologia aqui. Inclusive, o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é o quê? Olha como a inovação pode vir de uma maneira simples, mas principalmente resolvendo o problema do usuário. E veja como inovação é sobre pessoas. Quem aqui já foi para uma loja dentro de um shopping e aí ficou do lado de fora porque não queria um vendedor do seu lado, não queria uma pessoa ali do seu lado, e aí você, né, porque toda hora você vai falar, não, estou só vendo, só estou dando uma olhadinha. A empresa, a loja perde dinheiro porque o cliente fica do lado de fora e não está entrando, e o cliente fica insatisfeito porque não quer alguém do seu lado. Por que não construir uma sacola com 2 tipos de cores? Uma sacola vermelha, em que você sabe exatamente, né, você quer uma pessoa do seu lado, você quer um assistente, e uma preta em que a pessoa já sabe o que vai comprar, não precisa de ninguém. Todo mundo sai satisfeito e a empresa também tem a receita dentro do seu caixa. Inovação é isso. Tragam principalmente o quê? Eu gosto de falar, né? Inovação tem que trazer satisfação do cliente, tem que o quê? Trazer formas diferentes, que pode ser uma melhoria do que já existe ou coisas novas, mas principalmente emitir nota fiscal. Porque a gente está falando de inovação corporativa. Tem que gerar valor para a empresa, tem que gerar valor para a BMC. Isso é inovação e vocês conseguem sim liderar essa inovação. Obrigado, gente. Fica aqui os meus contatos, fica tanto o meu Instagram como o meu LinkedIn, Alexandre Uehara, e fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. E muito obrigado pela oportunidade aqui e vamos se inscrever. É isso, né, Henrique? Que aula, Ale, que aula! E é isso, as pessoas conseguem implementar isso nas corporações delas e a gente vai ver isso muito nesse Hacka, que junta ali a BMC e outras corporações também. Então veja aqui um pessoal de outras corporações que estão se formando ali, que estão formando times, porque eles querem ser precursores dessa inovação, gatão. Mas agora, Ale, você falou muito sobre, né, ser precursor dessa inovação, das pessoas conseguirem liderar o processo para elas inovarem. E tem uma pessoa aqui que vai falar como que a gente consegue fazer isso, né, envolvendo diversas outras áreas de negócio. E tem uma questão, porque esse Hacka de ESG, Ale, ele junta diversas empresas, parceiras ali da BMC. E aí tem uma questão, como que diversas empresas têm suas construções diferentes, tem ali questões que fazem com que elas se envolvam e faz com que essa construção seja parecida, né? E o Ricardo, ele vai trazer aqui esse papo para a gente, né? Falando um pouquinho de SM. Então, Ricardo, traz para a gente o seu conteúdo mágico para falar como que faz isso, gatão. Você escuta a gente? Olá, boa tarde, 100%, 100%, tranquilo. Vocês estão vendo a minha tela aqui, Enterprise Service Management, conversando sobre processos de negócio. A gente ainda não vê sua ainda tela, não, gatão. ainda não. Olha só, apanhei aqui do Zoom. Agora sim. Perfeito.
Qual que é a ideia? É justamente conversar sobre processo de negócio. Vocês vão ver que no final eu vou gastar nem 5 minutos de ferramenta. Vamos falar de como trabalhar com processos de negócio. Por quê? Muitos daqui que estão, muitos de nós, até por formação técnica, não só falando formação técnica de computação, informática, etc., mas formação técnica da sua área de negócio, área de marketing, área de RH, o que quer que seja, tem seu lado técnico. Só que muitas vezes, quando a gente vai falar de inovação, a gente tem que extrapolar isso. Quando a gente vai falar de processo de negócio, a gente tem que extrapolar isso. E uma experiência que eu tive sensacional quando eu fui trainee antes dos anos 2000, né? Sem vergonha nenhuma de colocar essa experiência toda. Eu lembro que a empresa que eu trabalhava tinha um trabalho de trainee que eles colocavam a pessoa lado a lado com a área por mais de um dia. E um dos lugares que eu lembro muito forte foi o quê? Fiquei o dia inteiro no help desk. Foninho de ouvido junto com o foninho de ouvido do atendente, entendendo como é que ele trabalhava, como é que ele até exercitava a paciência. Quer dizer, é um skill totalmente fora de um cara como eu, que veio da ciência da computação, para entender como era aquela forma de trabalho. E aí sim, quando eu voltasse lá para a minha mesinha, lá, o tradicional posto de trabalho, ter como entender e como melhorar a ferramenta que o cara usa, o sistema que o cara usa, etc. e tal. E é disso que a gente vai falar. Vamos falar de processo de negócio, vamos falar de dia a dia de negócio, vamos pensar em alguns casos. Parar para pensar em casos que vocês podem ter aí, eu vou colocar uns 2, 3 exemplos. Por exemplo, imagina que você está numa empresa do ramo bancário, uma empresa voltada a caixas eletrônicos, ou uma empresa voltada a valores, a ações, uma empresa voltada a banco mesmo, ou não, até uma empresa que tem toda uma logística de rua, em que as pessoas têm que levar equipamento, têm que levar papel, têm que entrar em contato, existe toda essa parte geográfica que você depende da rua. E aí, de repente, teu chefe, teu CEO, teu CIO, quem quer que seja, vai lá e fala, cara, eu preciso que você entenda esse dia a dia, porque existem regiões, existem pessoas, existem áreas, e sem culpar pessoas que são muito mais eficientes que as outras. O cara vai, o cara resolve, o cara faz de uma maneira prática, até economiza custos da empresa, ou falando em situações mais atuais, economiza carbono emitido, e vai lá e vamos conhecer o que acontece com essa turma. E aí, o que você tem que fazer? A técnica do TBC. Tira da cadeira e vamos lá, campo, entender esse dia a dia. Ou vamos pensar numa outra situação. Uma área de segurança tem tido alguns problemas, alguns vandalismos, algumas situações de risco que estão acontecendo. E aí você de novo é chamado. Precisamos avaliar isso e dar uma solução para isso, pensar em formas de resolver esse tipo de problema. E aí você de novo, a mesma coisa. Qual que é a melhor maneira? Vou nessas áreas, vou visitar situações que aconteceram, vou entender essas situações que aconteceram para aprender. Pô, como é que conseguiram? Por que demorou tanto para resolver? Como a gente faria para resolver mais rápido que antes? Até um exemplo que um diretor falava, o importante não é você correr mais do que o leão para você fugir. Piadinhas à parte, o mais importante é você correr mais que os outros, porque se o leão for comer, ele não vai comer você, vai comer o outro que ficou. Então você tem que tentar resolver as maneiras diversas para evitar, as maneiras diversas para fazer mais rápido, as maneiras diversas para restabelecer o que é necessário de forma mais rápida. Só que o que acontece? A gente trabalha muitas vezes no nosso porão de TI, no nosso porão de data center, ou no nosso porão de marketing, nosso porão de financeiro, onde quer que seja. A gente trabalha nos nossos silos. E quando a gente é envolvido nisso, porque não só o pessoal de TI é envolvido nessas situações cross-áreas, ele é envolvido e fica naquela situação. Como é que eu faço? Começa a bater um desespero. Você começa a pensar, como é que eu vou abordar essa equipe? Que pergunta que eu vou fazer? Como é que eu vou organizar essas ideias e detalhes? Como é que eu vou projetar uma solução para isso? Aí é um dos grandes erros. Você já começa a pensar em soluções para o negócio que você nem ouviu. E o principal é como é que eu vou abordar, como é que eu vou perguntar, como é que eu vou entender. Isso é um ponto importante que, se de toda a apresentação vocês lembrarem disso, acho que é o principal. A solução vem depois. Primeiro entenda o que está acontecendo. Primeiro escute. E aí você começa a pensar, e que ferramenta que eu tenho para isso? Eu, na minha época, inclusive esses exemplos que eu dei foram exemplos que eu vivenciei. Aquele lá do primeiro exemplo, realmente, eu peguei um avião, fui para a região sul do Brasil, fiquei em Porto Alegre, andando de carro junto com os funcionários da regional durante uma semana, conhecendo o dia a dia deles dentro do escritório e o dia deles de rua, para daí voltar para São Paulo, onde eu trabalhava, e aí começar a pensar junto com a equipe
como agilizar esse dia a dia ou como uniformizar essa agilidade, né? E quais eram as ferramentas que eu tinha? Esquece C++, esquece Java, esquece as linguagens de programação, até as linguagens de metodologia que eu tinha, né, de desenvolvimento de software e tal. E a gente vai trabalhar com 3 ferramentas muito simples. Empatia, post-it e parede branca, ou parede de vidro. Essas são as 3 ferramentas que você precisa para trabalhar processos de negócio. É uma metodologia oficial? Não, mas funcionou, tem funcionado muito ultimamente e tenho feito isso muito mais recentemente também. Empatia, post-it e parede ou parede de vidro. Como é que funciona isso? Empatia. Esse eu já comentei. Vou junto, lado a lado. Naquele exemplo que eu fui para o sul do país, fiquei uma semana indo e voltando, mas com uma cabeça simples. Deixa eu entender, deixa eu vivenciar, deixa eu tomar nota da realidade as is, como ela é hoje. Qualquer dúvida e pergunta minha já era sempre para, deixa eu entender melhor, deixa eu pegar mais variações em cima disso que eu estou vendo, o que eu posso captar melhor e sentir, como o americano diz, né, caminhar uma milha no sapato do outro. Ou tem um outro termo que eu já ouvi uma vez muito interessante, que é comer um saco de sal juntos. Não é você ter problema de tensão, não. Porque para você comer o saco de sal junto com uma pessoa, você vai ficar um ano almoçando e jantando com essa pessoa, porque cada refeição vai um pouquinho de sal. Então, se você não tiver essa postura, quero estar do lado, quero estar entendendo, para daí eu poder, de cabeça limpa, pensar em soluções, misturar os mundos, né, do que eu já tinha de background com o que eu estou vivenciando hoje, e toca. E teve situação, infelizmente, com a pandemia, em que eu vivenciei a mesma coisa, só que via online. Reuniões, várias pessoas, fizemos questões de abrir as câmeras para ficar mais próximo, né, a conversa, onde eu vim entendendo, inclusive uma das áreas que eu trabalhei foi com a contestação de fatura de uma grande empresa. Imagina qual é o prejuízo de uma fatura que foi contestada, em que a empresa não está ganhando dinheiro relacionado dessa fatura, porque está demorando o pagamento, porque alguém está contestando essa fatura. Isso tudo, então, de tanto faz. A limitação tecnológica daquele momento veio, mas não foi o grande limite, porque a postura tem que ser a mesma. Temos um problema, temos junto, e essa questão de falar na primeira pessoa do plural é importantíssimo. Não é eles têm um problema, a empresa tem um problema, a área X da minha empresa tem um problema. Não, nós temos esse problema. Mesmo que você esteja sendo chamado oficialmente para trabalhar em alguma questão de solução, o problema é teu também, não tem o problema do outro. Então, esse primeiro aspecto, a empatia. Vou caminhar uma milha lado a lado, vou comer um pacote de sal aí com a pessoa lado a lado, quanto for necessário para entender bem esse dia a dia, e vou para o segundo, o post-it. Só que o post-it que eu estou falando não é o post-it pequenininho, é esse post-it aqui maior. Ó, que dá para você escrever frases nele. Por que isso daí? Porque você vai justamente em cada uma dessas conversas, ou ao longo dessas conversas, quando você já tem uma foto geral, você começa a ter as fotos mais específicas, né, de cada parte, de cada etapa, de cada área ou de cada envolvido, e aí você começa a tomar nota, dá um título, dá uma descrição, qual é a pessoa, qual é o grupo de pessoa, que informações ela usa como se fossem a entrada, né, informações que ela usa de subsídio para o que ela tem que fazer e que informações ela passa para frente. E aí você começa a criar esses diversos post-its, que é o que eu tenho justamente um modelinho aqui, em cima dessa estruturinha de informação. E aí que você começa a trabalhar isso ainda na postura, deixa eu entender como é que são as coisas, deixa eu entender como é que esse dia a dia, deixa eu entender como é que cada um desses pedaços, você começa a trazer para a terceira ferramenta, parede ou parede de vidro. A parede de vidro é a melhor de todas, ou aquelas quadros brancos. Por quê? Você pode rabiscar e apagar à vontade, junto com o post-it. Qual que é a ideia no final das contas? Você vai ter um desenho extremamente flexível, elástico e móvel, que você vai posicionando os post-its e pondo nessa sequência. Esse cara aqui inicia esse processo que eu estou analisando, inicia esse dia a dia, esse cara passa essas informações para esse segundo, ou para esse segundo e terceiro, esses dois vão passar para outro, e aí você começa a desenhar toda essa teia, justamente para acertar visão, visualmente mesmo falando, tudo que tem que ser feito. E aí é que você começa a confirmar deixa eu tirar aqui o negócio que está na minha frente atrapalhando minha visibilidade aqui.
começa a confirmar isso daí com as equipes de novo. É isso que eu entendi? Estou pensando, aí começam as ideias. Estou pensando em mexer nesse trecho. Verifiquei que esse trecho é um trecho de maior demora no processo. Esse trecho é um trecho de maior problemas que acontecem, maiores erros. O que aconteceria se a gente mudasse isso? Se a gente pulasse essa etapa, transformasse essa etapa em etapas paralelas, distribuísse a carga, qualquer coisa que seja. Então, você começa a trabalhar tanto no processo, no dia a dia das pessoas, ou como o embleminha aqui já sugere, vamos dar uma automatizada. Pô, por que alguém tem que ir todo dia lá no fichário, modelão antigo, né? Ficar buscando as fichas lá, as informações, se eu poderia fazer isso de um acesso mais automatizado? Ou por que eu preciso ir na rua fazer uma manutenção de algum equipamento que foi pedido, eu preciso ir lá na loja, eu preciso ir lá no site, eu preciso ir lá na outra parte da empresa, se eu poderia tentar algo de forma remota, até onde é viável, ou não, não tem como fazer de forma remota, mas por que não ensinar a pessoa do outro lado a fazer? E aí um telefonema, um WhatsApp, uma videoconferência lado a lado com a pessoa e você não desloca, você não gasta tempo, você não gasta dinheiro, você não gasta carbono e etc e tal. E aí que tudo isso está em comum acordo, as ideias que muitas vezes nem são tuas. Foi muito interessante que tiveram, eu lembro hoje já de pelo menos uns 3 processos aí, vamos dizer, uns 30%, 40% de situações em que eu mesmo não dei quase ideia. Eu fui só no questionamento, as coisas foram surgindo e eu fui anotando as possibilidades. A pessoa às vezes vai contando o dia a dia dela e ele já é a melhor pessoa para falar de coisas que ele já pensou, que poderia fazer. Só que, infelizmente, no dia a dia ele não teve esse tempo. Infelizmente, no dia a dia, ele não teve como pôr isso preto no branco, no papel ali, escrever no grafite mesmo, vamos dizer. Então, você está sendo esse facilitador para ajudar. E aí, o que pode ser importante? Pode ser importante você demonstrar isso. Mas demonstrar, de novo, só em tecnologia? Sim, pode ser em tecnologia, porque a BMC tem solução para isso, tem solução para processos de negócio, tem solução que te ajuda a prototizar, fazendo como no-code, low-code, você cria situações simuladas para que isso aconteça, ou não. Às vezes o próprio diagrama, na hora que você está apresentando e conversando nesse diagrama de post-it, nesse diagrama de parede, aí você consegue validar toda a ideia. E aí, como foi aquele exemplo do McDonald's, rabisco no chão, pessoas andando de um lado para o outro, e nesse andando de um lado para o outro, eles descobrem quantas vezes eles batiam o ombro. Que eu assisti esse filme, achei sensacional isso. Uma das grandes levantamentos que ele fazia é quantas vezes as pessoas cruzavam de posição e se esbarravam. E aí você não precisa falar, então, tem uma ferramenta que vai ser a minha ferramenta de automação de processo. Podemos chegar, é uma opção. Aqui é que eu entro como BMC, mas sem diminuir todo o outro lado. Eu entro como gestor de processo, como mentor de processo, como facilitador de processo de negócio, tanto em reuniões mais formais e principalmente agora focado no hackathon. E o que a gente tem que pensar muito nisso? Primeiro, experiência do usuário. Entender aquilo que eu falei, a empatia tem muito a ver com isso. Não estou falando só de que a interface tem que ser bonita, a interface tem que ser moderna, ou como a BMC já fala há muitos e muitos anos, aí que eu ouço, a um clique de distância. Sim, tudo importante, mas para que seja útil para a pessoa, para que seja pensada na pessoa, para que seja confortável para o que ela está precisando. E aí você trabalha a parte de processos, de fluxos de trabalho, automatizando, e a BBC abriu ainda mais o leque, que é o que a gente chama de Service Ops integrado, quer dizer, a operação de serviço, seja na monitoração, seja na operação, seja no desenvolvimento, seja nas áreas de negócio, todas essas quebrarem seus nichos e trabalharem de forma realmente integrada. Então, essas são as formas que você precisa sempre lembrar. Pessoas, fluxos e essa integração sem limites. Sem falar na integração tecnológica, falando de integração de silos, né, de pessoas. Tecnicamente falando em termos de PMC, eu estou falando da plataforma Helix. Vocês vão ter direito a acesso. Não é uma obrigação usá-lo, mas ela serve como um bom exemplo. E aí, quem tenha curiosidade de conhecer esse lado da solução BMC para processo de negócio, junta o útil ao agradável. Trabalha a ideia toda falada da inovação, trabalha a ideia de toda essa modelagem de processo de negócio, etc. E também põe a mão numa ferramenta para implementar isso, que é muito do meu dia a dia. E aí o exemplo que eu tenho, que inclusive vai ser parte de um guia passo a passo, essa tela que vocês vão
vocês estão vendo, vocês vão ter acesso, e muito dessa documentação também está no portal aqui do nosso Hackathon, tá? E aí o que eu fiz? Eu desenvolvi um guia passo a passo, alguns guias passo a passo, na verdade, que eu já venho fazendo isso há algum tempo, e mais recentemente eu fiz uma de solicitação de acessibilidade. Essa solicitação de acessibilidade, para dar como exemplo desse processo, imagina que eu sou funcionário com alguma necessidade especial ou não, e estou pedindo algo, como, por exemplo, ajuste da rampa de cadeirante para graus correto. Perfeito. Quem que é o profissional para isso daqui? O próprio Ricardo é o cadeirante aí em questão, que pode ser a pessoa utilizada como referência para isso que está sendo pedido, né? Vamos usá-lo como o cadeirante para testar essa inclinação, porque é muito comum isso. Tem empresa que tem rampa de acesso, eu vou em várias estações de trem e metrô, que a hora que você olha aquele piso podotátil, né, que é onde o cego vai caminhando com a bengala, ou essa rampa que o cadeirante sobe, cara, é inviável. Perto de uma estação que eu tenho uma rotina boa, um desses pisos acaba na parede. Quer dizer, se o rapaz cego vai acompanhando com o bastão dele ali, com o... Me fugiu. O guia dele, ele vai lá na parede. E você tem esse caso aqui que eu dou um exemplo, a rampa não sobe, a força que a pessoa vai ter que fazer, ou a força quem está ajudando esse cadeirante lá lado a lado vai ter que fazer é absurda, existe uma regra para tudo isso, né? E aí eu vou lá e coloco matriz Z, vamos lá, uma das matrizes da empresa. Encaminho isso. Isso que foi encaminhado vai para uma área que não tem nada a ver com a área de TI. E conversando com essas áreas, descobrimos, né, vamos lá nessa situação hipotética, que ele tem que ter 2 passos para a resolução desse pedido. Primeiro passo, em geral, envolvendo acessibilidade, é um passo, deixa eu pôr aqui o fluxozinho, de verificação do item. Eu tenho o material necessário, eu tenho que comprar, contratar, etc e tal, e a gente executa a entrega. Alguém vai lá e refaz aquela rampa, ou alguém vai lá e refaz o piso tátil, ou o pedido de um software de acessibilidade para cego poder ouvir a tela ao invés de ele ver a tela. Então, deixa eu ver se a empresa tem esse tipo de software, ou os portais da empresa são acessíveis, não são, e aí você executa. Então, esse foi o trabalho e, logicamente, existem informações específicas desse processo. E o que a ferramental BMC facilita nesse aspecto? A criação dessas customizações totalmente sem código. Você cria campos, esses campos, inclusive, vieram de forma automática entre o que eu respondi no questionário e o que chegou para o pessoal que vai fazer a resolução. E isso eu coloco no passo a passo. Então, se além de... Deixa eu voltar naquela tela principal que eu estava. Além de você ter um passo a passo falando sobre negócios, o que é esse passo a passo falando sobre negócios? Exatamente o que a gente acabou de conversar agora. Eu vou numa forma de historinha contando uma situação que eu recebi um telefonema, o cara me colocou uma situação, pô, legal, deixa eu tomar nota, deixa eu usar da empatia, conversar com algumas equipes, deixa eu usar do post-it, deixa eu usar do quadro branco, tudo isso está nesse documento, que aí você pode ter acesso. Eu estou traduzindo ele para o português. Ele está originalmente em inglês, porque era um material interno do BMC, porém foi um material 100% desenvolvido por mim. E aí, deixa ele abrir aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho toda essa explicação do que está sendo conversado, os rabiscos de notas que eu fiz, a tabela ali de reuniões, outros rabiscos de notas em diversas reuniões, tudo para exemplificar. Daquilo tudo que eu vim levantando, eu fui jogando em post-its. Criei diversos post-its. Então, você tem uma maneira didática com exemplo de quem? Vandalismo em sites, vandalismo em agência, vandalismo em prédios, assim por diante. Então, esse é o fluxo que está todo desenhado aqui. Até chegar nesse diagrama que seria o vidro ou o quadro branco ali, né, a parede, ajustes feitos durante as conversas, sugestões de automações, até chegar na parte final em que eu digo, sabe aquele post-it X? Você põe aqui na ferramenta. Sabe aquele post-it Y? Você põe aqui na ferramenta. Então, já te ensino esse passo opcional em termos de hackathon, mas eu sei que de curiosidade de muitos, como é que funciona essa solução de Business Workflow da BMC. E aí, assim como esse passo a passo, eu tenho os outros passo a passo justamente de
criação de um processo de negócio, criação de uma aplicação desenvolvida em no-code. Basicamente, eu tenho aí uns 3 guias passo a passo, fora exemplos prontos, fora white paper sugeridos pela própria BMC. E aí vocês vão ter esse acesso, inclusive, para desenvolvimento disso, desenvolvimento de catálogo e assim por diante. Lembrando, é uma sugestão, fiquem à vontade de usá-lo ou não usá-lo, mas o mais importante é embasar a sua inovação, embasar a sua ideia como um todo, de uma forma que seja, deixa eu voltar, acho que o slide que eu acho mais interessante, entendível pelos demais. De alguma forma você consegue explicar a sua ideia e você consegue validar, nem que seja numa validação de mesa, né, como falavam, só que eu prefiro falar validação de parede. Rick, o que eu tinha comentar era isso. Infelizmente eu não consigo falar, gesticular como bom descendente de italiano e prestar atenção no Q&A. Então, se houve alguma pergunta, me contem. Ainda não houve, mas bora abrir agora. Caso, pessoal, vocês tenham alguma pergunta, falem agora que o Ricardo, meu xará, responderá para vocês. Mas enquanto a gente ainda não apareceu nenhum Q&A, gatão, eu vou pedir para eu compartilhar minha tela, se eu puder roubar aqui o seu compartilhamento, rouba aí. para que eu vá finalizando por aqui. Mas caso alguém mande, né, uma mensagenzinha no final, a gente ainda puxa por aqui. Vocês veem a tela? Ótimo, vem, agora também vejo. Bom, pessoal, então estamos finalizando mais um momento aqui da base de lançamento, que é o momento de nivelamento de fato, para que vocês tenham ali alguns conteúdos de muito valor, para que vocês se engajem com o Hackathon, para que vocês engajem outras pessoas e outros participantes. Então, se na sua corp ainda tem pessoas ali que querem participar, ou algum colega seu que você acredita que faça total sentido deles inovarem ali com você, deles resolverem um problema do dia a dia, não hesitem, mandem um link para eles se inscreverem, porque é isso. Dia 24, agora sexta-feira, finalizam as inscrições e a gente ali já está nessa onda de fechar os times e essas vagas são limitadas, tem um número certo. Então ali já corram para que vocês consigam se inscrever e para que vocês tenham todas essas visualizações. E como a gente sempre diz aqui na Voi, nós nascemos para causar e nesse Hackathon a gente quer causar, vocês querem causar e a gente sabe disso. Por isso que a gente já vem com essa empolgação, por isso que a gente já vem com esse conteúdo de muito valor para que vocês causem também na corporação de vocês, no dia a dia de vocês, e vocês sejam ali líderes do processo de inovação. Então, pessoal, só trazendo as últimas informações. Teremos um próximo encontro no dia 23, isso, depois de amanhã, para trazer um laboratório de ESG e também um bate-papo sobre inteligência artificial generativa, que também é um dos direcionadores ali que vocês podem utilizar para solucionar e para construir essas inovações que vocês querem ali dentro do Hackathon. Então, não percam, que será mais um dia de conteúdo maravilhoso e a gente vai estar com essa energia no penúltimo dia antes da gente fechar as inscrições para que a gente tenha todos os times ali que participarão do Hacka. Fora isso, inscrevam-se, chamem seus colegas, já se inscrevam com um time de 3 a 5 pessoas. Se você não tem um time para se inscrever, não tem problema. Se inscreve sozinho, que a gente vai entrar em contato para que a gente consiga dar aquele match maravilhoso e juntar você com outras pessoas que também não tiveram ali nenhuma ideia, mas que juntas vocês vão conseguir ali ter uma construção dentro de um processo de ideação que a gente vai fazer com vocês. Então, não percam essa oportunidade. Inscrevam-se já no Hacka. O link é bmc.aceleradoravoe.com e vocês já conseguem ali ter acesso a alguns materiais para apoiar vocês dentro dessa imersão. E também vamos subir essa live e a live anterior para que vocês, caso queiram, assistam também e relembrem, passem ali para outras pessoas para que elas também possam assistir e se inscrevam ali dentro do Hackathon. Fora isso, Rick, estou precisando de ajuda. O que eu faço? Temos um time dedicado para ali lidar com vocês no suporte. Então, Rick, não entendi o que o Ricardo falou. Posso tirar uma dúvida? Pode. Entra no suporte, fala com a gente manda essa dúvida para o Ricardo e aí a gente, tendo a resposta dele, já leva para vocês. Não está conseguindo acesso? Também dá um toque para a gente, que a gente apoia por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida geral de calendário, de programa, de time, de ideia, de construção, fala com a gente que a gente está por aqui
para apoiar vocês nesse processo e fazer com que vocês tenham ali uma imersão focada em desenvolver uma solução para o problema que vocês enxergaram. E corram, porque dia 24 finalizamos as inscrições e semana que vem já temos os primeiros momentos da nossa imersão. Lindos e lindas, só para fechar, isso é Haka, isso é BMC e Boi Sem Asas, e óbvio, isso são todas as corporações que estão ali permeando a nossa imersão e a nossa aceleração. Qualquer dúvida, gritem, estamos por aqui, um beijo e até dia 23, quinta-feira, para mais um momentinho de base de lançamento falando sobre ESG e inteligência artificial generativa. Um beijo para vocês e até!